Nosso assunto, então, de quinta-feira é o Evangelho profético, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer é um pouco diferente. Eu normalmente não faço isso, mas hoje eu senti vontade de fazer. Vocês anotem esses versículos aqui, ó. Anota os versículos. Mateus 24:14, Apocalipse 14:6, Efésios 1:13, Romanos 1:16, 17, Atos 24 ou 29. Nem eu não estou entendendo a minha letra, então. Vamos. 20, 24. Atos 20, 24. Romanos 10, 15. 2 Coríntios 4, 4. E 1 Timóteo 1, 11. Agora é o seguinte, ó. Nós vamos dar 10 minutos contado no relógio. Se você não der conta de fazer tudo, não tem problema, mas tenta ver. Você vai sim, sozinho, abrir a passagem e o que você vai ver. Eu quero que você anota na frente de cada passagem qual o adjetivo ou qualificativo que é colocado em contexto com o Evangelho, tá? Em todas essas passagens, junto com a palavra Evangelho, vem ou junto com ele mesmo, ou um pouco mais na frente, no versículo, ou ao redor, vai vir um qualificativo do Evangelho. Nós estamos cansados de falar Evangelho, mas eu quero só dar uma amostra para você ver nas Escrituras, né, em cada passagem dessa, você põe na frente, escreve a palavra ou as palavras qualificativas do Evangelho. Sabe, Evangelho de que, né, o que está relacionado com o Evangelho, tá? Então vamos contar 10 minutos e aí manda um abraço. Pode desligar isso. Ideia, tem muito mais passagens que usam a palavra Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? Boas novas. Boas notícias. A gente quase não usa esse negócio de novas hoje, né? Boas novas é bom português, mas não é muito usado, né? Boas notícias, né? Então você imagina se o pai está no hospital e a esposa está ganhando neném e ele está andando para frente e para trás, né? Esperando assim, e chega o médico e fala assim: eu tenho um evangelho para você, porque a palavra evangelho no grego era emprestado de boas notícias. Então o evangelho não é um termo originalmente que poderia ser usado sem qualificativo. O cara que jogasse na loteria e ganhasse, o outro fala assim: eu tenho boas novas para você, você ganhou na loteria, não é? Entendeu? O seu filho nasceu, ótimo, boas novas, entendeu? Então, todas as palavras que hoje nós sacralizamos, né, igreja, evangelho, apóstolo, são todos termos que eram usados no grego na vida comum, né? Então hoje a pessoa não se chamaria apóstolo, ela chamaria enviado, embaixador, né? Representante, procurador, né? Seriam termos normais da vida comum, né? E nunca colocaria na frente do nome, sempre depois, né? Apóstolo você nunca põe na frente. Apóstolo fulano, né? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar fulano, apóstolo de Jesus Cristo, porque apóstolo não é título, é função, né? Entendeu? É a função dele. Então não é título, não é hierarquia, mas era uma pessoa enviada em nome de outra. Basicamente é isso, uma pessoa que é enviada em nome de outra. E igreja é eclésia, os chamados para fora. Então um pessoal selecionado por convite que sai. Então aí todos os termos que hoje nós usamos meio assim, é apóstolo, é igreja, evangelho, nós colocamos uma coisa assim, na verdade eles estavam escrevendo numa linguagem que todo mundo sabia que eram termos usados na vida comum, na vida diária.
Então, notícias, boas notícias. Boas notícias de quê? Vamos citar aí algumas coisas. Cita aí alguns dos termos que vocês encontraram aí. Boas notícias do reino. Que mais? Salvação. De quê? Da glória de Cristo. Da graça. Da fé. Da glória de Deus. Coisas boas. Alguns outros vocês viram aí? Eterno. Da paz. Da vossa salvação. Então ele sempre vem. E depois tem muitos outros. Paulo falava assim: o meu evangelho, nosso evangelho, né? O evangelho de Deus, e aí o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e tal, vai por aí afora. Tem que ter qualificativo. Se não tiver qualificativo, ele perde sentido. E se você meditar nos qualificativos, talvez você converta. Você pode converter, né? Se você meditar um pouco nessa listinha que vocês fizeram aí, talvez você comece assim: puxa, então o evangelho não é coisa assim. O evangelho, eu já citei o evangelho, já ouvi o evangelho. Você conhece o evangelho? Né? Você virou banal, né? E se você começar a meditar nas passagens bíblicas que falam do evangelho, você começa a sentir que ele é muito maior do que você imaginava. Se ele é da paz, se ele é da graça, se ele é do reino, se ele é da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se ele é de todas essas coisas, então as boas notícias devem significar coisas grandes para nós, maiores do que nascer um filho ou ganhar na loteria. Isso é uma coisa mais importante. Mas é uma boa notícia, como essas outras coisas também seriam boas notícias. Vamos virar então rapidamente aqui para Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quantos sinais do fim Jesus deu aqui no capítulo 24 de Mateus? Quantos sinais do fim? Fala aí os sinais que você sabe. Como é que a gente sabe que o fim está chegando? Ele deu vários sinais, vários sintomas de que o fim... Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, divisão na família. O amor de muitos esfriará. Traição, sinais no céu, não é? Muitos sinais. Mas qual desses sinais ele diz que o fim virá assim que esse sinal acontecer? Pregação do Evangelho do Reino. Então, nosso curso chama Evangelho Profético. Esse termo do Evangelho Profético não se encontra na Bíblia. É um termo que eu inventei aqui. Só que eu preciso convencer vocês de que ele é válido. Ele não está na Bíblia nesses termos, mas ele está dizendo aqui ele está junto com um monte de sinais que estão sendo profetizados que vão acontecer, não é verdade? Vai ter terremotos, o amor vai esfriar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, marca da besta, cadê a coisa? Mas ninguém está perguntando hoje, e o Evangelho? Porque os outros sempre teve. Então não dá para saber se é o fim, ou se é começo do fim, ou se é o comecinho do começo do fim, não é? Assim não tem jeito de saber, porque todo mundo fala assim: mas aqui não tem terremoto. Mas tem terremoto lá no Iraque, mas tem não sei onde, no Marrocos, esses dias e tal. Mas quantos, né? Então a gente pode afirmar então que a volta de Jesus não vem por causa da igreja. Não pode vir. Não pode vir, porque ele não pode vir antes que o Evangelho do Reino seja pregado em testemunho a todas as nações. Agora esse versículo, ou aquele outro versículo de Mateus que fala: ide, né, por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e tal. Esse é muito usado para missões, para incentivar missões, né? Este Evangelho do Reino será pregado para todas as nações, tem tantos povos não atingidos. Muito bom, muito maravilhoso essa mensagem, essa ênfase em missões. Mas eu quero falar com vocês
que esse versículo é muito além de missões. Porque o evangelho que está indo para os lugares hoje, e que chegou até nós, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Ele é verdadeiro, mas ele está fraco. Por exemplo, se nós tivemos a aula no segundo bimestre, né? Quando caiu fase. Que frustração aquela aula, né? Caiu fase, então de vez em quando a luz vinha e Daniel aumentava a voz. De vez em quando a luz baixava e ficava no escuro aqui. E foi uma aula difícil, né? Tem energia, mas acabou as fases, ficou fraquinho. O paciente morreu? Não, mas está na UTI, está com soro aqui, ó. Mal abre o olho. É a vida de Jesus? É, mas é Jesus quase não abrindo o olho, entendeu? Esse é o tipo de evangelho que nós temos. Deve ser desprezado? Não, é a vida de Jesus. Nós recebemos algo genuíno. Nós recebemos o evangelho, boas novas sobre Jesus. Cremos neles. Estamos aqui por causa do evangelho que nós ouvimos. Mas, meus irmãos, se for depender desse evangelho aqui, para ser pregado a toda criatura, em testemunho a todas as ações, e então virá o fim vem lá para o ano 3000. E olha lá, porque a gente está correndo, e parece que não está saindo do lugar, né? Os muçulmanos estão crescendo mais do que nós, né? A população mundial, não sei como é que está em relação ao evangelho. Então, se for para ir nessa velocidade, com esse evangelho, vamos dizer o evangelho do reino, esse mesmo. Alguém discute, não, mas... Alguém chegou para mim, quando eu preguei sobre isso, e falou assim, não, mas o evangelho foi pregado naqueles países dos anos 10, 40, muitos anos atrás, já tiveram a chance deles. Eu falei assim, engraçado, né? Tiveram a chance deles, né? Milhões e milhões e bilhões de pessoas nem ouviram. Os tataravós lá atrás talvez ouviram, e olha lá se ouviu também, porque não sei se teve muita chance. O Ocidente, não. Ondas e ondas e toda geração. E lá não. Quer dizer, isso faz sentido? Não faz sentido. E ele fala, será pregado em todas as nações, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Deus não vai terminar a história meio fraco. Ele vai terminar a história lá em cima. Entendeu? Ele não vai deixar a coisa fraquinho, com a pilha fraca, aquela coisa, já deu o que tinha que dar, vamos embora antes que o negócio acaba. O último que sair, apaga as luzes. Né? Ele não vai fazer isso. As Escrituras nos mostram que o fim é com muito drama, barulho, som, né? Negativo, positivo, trevas, luz. Depois vocês vão ver com o Daniel. Daniel vai fazer para você o grande e terrível dia do Senhor, vai virar uma coisa aqui, né? O grande e terrível dia, nós não estamos preparando para ir acabando a pilha, Deus me arrebata antes que o negócio acaba. Não, a Bíblia fala de um grande confronto entre as trevas e a luz. Fala que nós estamos preparando para o maior evento da história, e o mundo não acabou ainda por causa disso, porque Deus está esperando, o diabo está esperando, está todo mundo esperando, para ver se vai dar, para ver no que vai dar. Que Jesus veio, ele fez a obra, consumou a obra, mas a nossa realidade, a nossa história não prova que ele está certo. Tanto é que acabaram de fazer um filme sobre a morte dele, que está todo mundo falando e tal, mas que não mostra a verdade da vida dele. Mostra um cara apanhando pra caramba e sangue pra tudo quanto é lado, mas não mostra a ressurreição, não mostra quem é, não mostra pra quem que é. Quer dizer, então ninguém entende, ninguém sabe. Aquele filme do Mel Gibson? Exatamente. Então, quando eles ficam sabendo errado. Ficam sabendo sem... Então não tem... E Deus não vai terminar a história do mundo desse jeito. Ele fala em testemunho a todas as nações. Sabe o que ele está pensando? Ele fala assim, eu não mando ninguém para o inferno sem ele saber por que ele está indo. E ele vai saber que ele teve chance. Sabe? É em testemunho a todas as nações. Deus não quer que ninguém tenha o prazer de ir para o inferno falando assim, eu estou indo e mereço, mas eu não tive chance. Ele não quer. Ele fala assim, vai ter chance. Entendeu? Vai ter chance. Vai ter chance. Tem chance. E para ter chance... tem que ter uma coisa que ainda não está tendo, tem que ter uma pregação do Evangelho do Reino, que vai ser diferente do que esse Evangelho fraco que nós temos hoje. E o mais vergonhoso para nós, como você está falando, não aparece. Por quê? Porque foi feito por pessoas
que não tem esse relacionamento como a gente tem. Não é? Porque se tivesse, mostraria de acordo com todo mundo ficar sabendo. Infelizmente. Mas estava uma onda muito grande a respeito desse filme, como é o Gibson disse, que estava enfrentando muitas crises espirituais, né? Pois é, mas a análise depois disso aí é essa que eu estou falando, né? A análise é essa que eu estou falando. Você vai ouvir demais e tudo mais, vai todo mundo, mas vai ficar assim, o sangue, a morte e tudo, mas não sabe para que morreu, não sabe que ressuscitou, não sabe para que tem sofrimento, só fica ali com aquela violência, aquela coisa, né? É a mesma visão católica de sempre, que sexta-feira da paixão, mas a ressurreição não tem nada a ver, entendeu? Então é fora de contexto, fora de propósito, infelizmente, né? Infelizmente ele não transmite uma mensagem do Evangelho. É um exemplo de uma coisa que vai ficar muito famosa e conhecida, mas não tem Evangelho. O Evangelho não está, entendeu? Então é um grande problema. Agora, vamos dizer que alguém fala, não, mas o Evangelho é esse mesmo. O Evangelho é esse mesmo, que a gente creu. Não tem mais Evangelho. Para que Evangelho profético? Não vai ter mais Evangelho. Evangelho é esse aí mesmo. Eu falei assim, então esse Evangelho é fraco, hein? Esse Evangelho mudou, hein? Esse Evangelho... Porque não está tendo força para as pessoas sair do seu país e ir para outro país e evangelizar. Não, quase ninguém vai. Brasil quase não manda missionário, e quando manda vai para os Estados Unidos. Aí não sabe se é missionário ou se é imigrante. Quem está indo para os lugares difíceis? Quem está empenando lá para valer? Não tem hoje. Onde está indo o dinheiro da igreja? Para prédios, para conforto. Então os evangélicos nunca tiveram tanto no Brasil, nunca tiveram tanto dinheiro e nunca aplicaram tanto dinheiro errado e o evangelho não está indo. Então a igreja está doente, a igreja está mal. E esse evangelho, então ele tem dois defeitos. Primeiro, ele não está mudando as pessoas que receberam e ele não está correndo igual ele devia correr. Porque quando o evangelho é poderoso, ele corre. Ele corre. Jesus falava assim, não fala. E o pessoal falava, não fala. O pessoal falava. Hoje a gente fala, e ninguém fala. Né? Fala, prega as boas novas, rapaz. Sim, pois não. Mas que boas novas? Se eu tenho que mandar você pregar as boas novas, então não é boas novas. Porque o pai que ouviu, eu ganhei um filho, sai contando para todo mundo. Você fica, cala a boca, rapaz, os outros não estão nem aí. Não, mas eu ganhei um filho. Ganhei na loteria, rapaz, Entendeu? A gente fica alegre e conta para os outros coisas muito menos importante do que o Evangelho da graça, o Evangelho do reino. Meu Deus do céu, essa é a maior coisa do mundo e as pessoas conseguem ouvir tranquilamente, calmamente, passivamente. Então não entenderam o Evangelho. Então o Evangelho não entrou. Então o Evangelho do reino, este Evangelho do reino será pregado. Sabe quanto tempo gasta para alcançar todo mundo? Pouquíssimos anos. Precisa de televisão? Rádio? Não. Boca a boca. A samaritana encheu a cidade dela em poucas horas. O evangelho naquela época na base de jumento, na base de ir a pé, na base de navio que naufragava, na base de tudo quanto, ele correu o mundo inteiro, rapidinho. Entendeu? Quando tem o evangelho do reino, corre. A Bíblia diz que a palavra de Deus corre velozmente. Sabe? Então são dois problemas. Primeiro, o evangelho tem que me mudar tanto que eu não aguento ficar calado. Me enche de alegria, me enche de entusiasmo, me enche de paixão. E aí, quando me enche, o que eu faço? Eu corro e falo, entendeu? E aí, ninguém aguenta. Se esse número de evangélicos tivesse no Brasil, estava cheio do evangelho, o mundo estava sacudido. Assim. O Brasil estava fazendo o globo assim, ficar assim, com esse tanto de evangélico que tem, sabe? Estava mesmo. Estava sacudindo, porque pouquíssimas pessoas, pequenos grupos de pessoas, com esse evangelho, fizeram proezas, né? Mandaram missionário para tudo quanto é parte do globo, mudaram países, mudaram a história do mundo, entendeu? Não gasta muita gente, gasta poder do evangelho. Está dando para entender? Você tem que analisar isso. E outro, agora você tem que pensar bem. Matéria-prima é gente. O pessoal daquela época não era melhor do que nós, e nem pior, é igual, nunca mudou. Matéria-prima é a mesma porcaria, né? Daquela época como hoje, é gente, e gente é cheio de falhas, não é? Cheio de falhas. Então, por que naquela época, ou em outras épocas da história, o pessoal tinha tanta paixão, e tanta santidade, e tanta coisa, e abalaram o mundo, e hoje não? Não é explicado pelas pessoas, porque as pessoas, pessoa é pessoa, filho de Adão é tudo a mesma coisa. Então, o que nós ouvimos nos produziu, e o que eles ouviram produziu eles, tá?
O Evangelho, vamos lá, vamos ler, nós podemos citar, mas Romanos, né? Romanos 1. Um 16. Paulo falando, porque não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Sabe o que isso significa? Você tem um tambor, um vasilhame, que não tem rótulo, né? Você não sabe o que tem dentro. O Evangelho, ele é um produto altamente efervescente. Assim. Você já viu ácido? Alguém já viu ácido? Você abre assim o ácido assim, na sua cara. Assim, quer te pegar? Né? Ácido sulfúrico, ácido de qualquer jeito. Ácido é assim, ó. Você põe um negocinho dentro dele, ele... Peguei você. Acabou. Não é assim? Ácido é assim, uma coisa perigosa. Botou o dedo, só sobra nada. Se bem que a Coca-Cola já chega perto, mas... o Evangelho não é uma coisa passiva, uma musiquinha lenta, calma. Não. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho pegou você, cuidado, que o negócio é perigoso. Ele vicia. O Evangelho vicia. O Evangelho não é neutro. Ele não é uma coisa passiva. Sabe? Ele não é uma coisa fraca, domesticada. O Evangelho é o poder. Ele fala, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Caramba, os caras fazem cada espaço para ir lá para Marte, para ir não sei o que aonde, mas o Evangelho é para transportar você do reino das trevas para o reino eterno de Deus, para transformar esse corpo num corpo glorioso, vai viver eternamente, para introduzir você na divindade. Você não acha que o Evangelho é poderoso? O Evangelho é um negócio, nossa, cuidado com esse negócio. Você abre a panela, E naquela época eles chamavam, o que chamavam Paulo e os outros amigos dele? Os homens que transtornaram o mundo chegaram aqui. Sem arma, sem dinheiro, sem organização, sem a Bíblia, só com o Velho Testamento, que já tinha lá há muito tempo aquele Velho Testamento já. Sem nada, só com o quê? O Evangelho. Transtornaram o mundo, ameaçaram o Império Romano. O Império Romano teve que matar milhões de pessoas, milhares de pessoas, e depois no fim sucumbiu. Não tem jeito, vamos comprar, então vamos usar o Evangelho para o nosso fim. Entendeu? Não teve jeito. Então, o Evangelho não é coisa fraca, ele é muito poderoso, ele é forte demais. Adolfo, posso fazer uma pergunta? O que é o Evangelho da prosperidade que é pregado hoje? Ele não existe, então, porque eu sei que esse Evangelho que você está falando é a palavra, que é o poder que transforma as pessoas. Agora, a maioria das vezes a gente vê o Evangelho da prosperidade, esse termo que eles usam, né? Ele não existe, então. Não, biblicamente não. Dizer que você vai dar tudo certo porque você crê, né? Que você vai conseguir tudo, né? A prosperidade, ela não é a palavra. É o diabo que emprega. Me adora e eu te darei todos os reinos deste mundo. Então esse é o Evangelho. O diabo prega o Evangelho também, mas é o dele, né? Me adora e prostra diante de mim que você... Na última semana saiu uma revista, uma reportagem super interessante, a reportagem de capa sobre os evangelhos, e mostra o boom dos evangélicos no Brasil. Mas eles falam, não é mentira, né? Claro que é maliciosa a matéria, é tendenciosa, mas só que eles realmente estão falando verdade, que é a questão do Evangelho da prosperidade, e é só o que o mundo consegue ler, ou pelo menos o que é mais evidente para o mundo ler, através do Evangelho sendo pregado hoje. Então, assim, é enorme a matéria e vai mostrando assim, plano de carreira para ser um crente bem-sucedido e tal, e mostra assim, realmente a igreja como uma empresa, né?
E não é mentira. Não é mentira. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 6 diz: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Jesus morreu na cruz para salvar vocês. Foi esse o evangelho eterno que ele pregou? Olha o evangelho que ele contou, porque o anjo está voando pelo céu. Um dos últimos sinais, que já é parecido essa passagem com o que ele fala em Mateus 24, este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Ele diz, este anjo tinha um evangelho para toda nação, tribo, língua e povo, né? E você sempre acha que às vezes a mensagem do evangelho só é essa: Jesus morreu na cruz por seus pecados, para te salvar, entrega para ele e você vai ser salvo depois. Esse é o evangelho. Essa é a mensagem evangelística. Então, é lógico que isso faz parte do evangelho, mas o evangelho, sim, só nesses termos não muda ninguém, não vai mudar ninguém. E o que ele diz? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Já pensou? O cara chega para você e fala assim: eu tenho boas novas para você, esse negócio vai explodir, tudinho. Tudo! Vai sobrar nada! Ô glória! Aí você fala: ô glória, ô glória, ô glória. Depende de onde você investiu seus dólares. Onde você investiu? Se você fala que a bolsa caiu, você não investiu nada na bolsa, você não está nem aí. Mas você investiu na bolsa, do jeito que vai a bolsa, vai seu coração. Vai para cima, não é? Onde está seu tesouro, aí está seu coração. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo. Isso é chamado de evangelho. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Alguém pode me explicar por que isso é boas novas? O negócio vai acabar, Deus está vindo e ele está bravo, e ele vai julgar tudo. Vai queimar toda iniquidade, vai queimar tudo, é o grande e terrível dia do Senhor. Que boas novas. Vocês acham que é boas novas? Porque ele está dizendo que é boas novas. Agora eu quero que vocês me expliquem como é que é boas novas. Aí explica você mesmo assim, você hoje, se soubesse disso. Seria boas novas se a gente soubesse disso hoje? Não conhecer, seria apavorar. Como é que isso pode ser boas novas para nós? Porque, não sei, de repente mostra o juízo, mas mostra o escape também do juízo. Boas novas. Mostra que Deus vai julgar, mas também que não vai te mostrar o escape, né? Como escapar? Através do evangelho. Não, mas o evangelho é que ele vai queimar tudo. Ele está vindo. Fala o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, que a vossa salvação está próxima. Aí o outro fala assim: montes, eu de repente estou apaixonado com o terremoto. Eu quero que aconteça um terremoto, o maior terremoto do mundo. Aconteça agora, me cubra agora concreto, assim, ó, até uns 2 km de altura. É isso que eles vão falar. Todo mundo assim: eu quero terremoto, eu gosto de terremoto, eu amo terremoto, eu queria ficar debaixo de pedra e concreto, porque um míssil nem consegue passar. Não é o que eles vão falar nos últimos dias? Por quê? Mas você vai ficar amassadinho, vai acabar com você. Não tem problema. Qualquer coisa é melhor do que enfrentar o cara que está no trono. Olhar não esconde. Mas não tem jeito de esconder. Porque ele vê através do concreto, não adianta, mas eles vão querer. E o outro fala assim: nossa redenção se aproxima, não é? Então são 2 reações para o mesmo evento. Para o mesmo evento. Eu acho que a primeira reação que caia é de uma pessoa que não crê nesse evangelho. E a segunda é esse escape, né? O arrebatamento, sei lá. O evangelho tem que provocar impacto. Esse evangelho eterno aqui, dessa proclamação do anjo,
temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra. É. A questão mais importante, você gosta de Deus? Porque se você gosta de Deus, Ele está chegando, é boa nova. Agora, se você não gosta dele, é perigoso. Porque Deus é assim, ó. Se você chegar do lado bom dele, é o céu. Se chegar do lado ruim deles, é o inferno. Entendeu? Então, mas que tudo vai chegar nele, vai chegar, não tem jeito. Ele vai atrair você querendo ou não querendo. Entendeu? Vai ter uma atração assim, você vai. Agora, a questão não é dúvida se você vai, é dúvida se você vai de costa ou de frente, né? Você vai arrastar assim, não quero ver. E o outro vai assim, eu quero chegar. Não é? Essa é a dúvida, mas que vai. Não vai sobrar mais nada, vai ser só aí. Então, é as piores notícias do mundo para quem não está preparado, para quem não gosta de Deus. E as melhores notícias do mundo para quem está querendo isso mesmo, está só aguentando aqui. Entendeu? Se eu investir tudo lá, ele falou assim, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também vos manifestareis com Ele em glória. Se tudo que eu quero, tudo que eu amo, tudo que eu invisto está nele, e Ele está falando que está chegando, é a melhor coisa do mundo. Né? Você vai pagando consórcio, você ganhou agora, o carro não vai sair, ótimo. Eu estou investindo no reino de Deus, o reino de Deus está chegando, ótimo. Né? Acabou. Mas acabou, tá? Agora, tem muito crente que está falando que está lá, mas está investido aqui. Aí nessa hora que parece a mulher de Ló, indo embora de Sodoma, mas olhando para trás. Entendeu? Então, o problema, se vai achar bom ou não essas notícias, boas essas notícias, nós precisamos ser preparados agora, não é, irmãos? Porque se for hoje, a gente não vai estar feliz, não. Essas novas, se vier agora, não vai ser boas novas, não, porque nós não estamos preparados. Meu Deus. Não está preparado mesmo, né? Você falou que estava passando perigosamente perto. Você tinha que ter avisado. Tinha que dar a boa nova. A boa nova. Um copo, acho que todo mundo imagina se fosse boas novas. Pois é. Hã? Dá um stop. Cheio de água. Hã? Três. Efésios 1:13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O evangelho da vossa salvação é a palavra da verdade. Nessa época, os gentios não tinham parte na herança, não tinham promessa, era excluído, não era filho de Abraão, não tinha chance. E o que mudou essa postura deles? O que mudou essa categoria deles? Vocês são gentios. Para se transformar em povo de Deus, você tem que circuncidar, mudar todos os seus costumes, comer todas aquelas coisas esquisitas, parar de comer todas as coisas que você gosta, mudar sua cultura e virar judeu e pôr aqueles negocinhos na cabeça e cortar o cabelo daquele jeito, ficar aqueles negocinhos assim. Ai, eu queria até ser filho de Abraão, mas passar por tudo isso. E de repente, mudou. O que mudou a coisa? Eles, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo ele também crido, sem fazer nada dessas coisas, sem circuncidar, sem mudar de cultura, sem fazer nada, ouvir. Então a palavra do evangelho é o poder de Deus, ele é uma palavra que, se ouvida, ele muda a sua vida e te transforma numa pessoa que vai mudar outras vidas, porque você vai falar a mesma palavra. Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Transforma assassino em filho de Deus. Né? No dia de Pentecostes, Pedro falou, vocês mataram
o Cristo, o Filho de Deus, vocês mataram ele, mandou para vocês mataram ele, que faremos? Arrependei-vos, sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ó, fórmula para transformar um assassino num filho de Deus. Rapidinho. Ouvido a palavra da verdade. Então, vamos ir agora para João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Versículo 39. Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Já pensou? Eu vim para cegar os que veem e abrir os olhos dos cegos. Aí os fariseus tinham que fazer a pergunta, e ele fez justamente para isso, para eles fazerem a pergunta. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura somos nós também cegos? Porque é uma pergunta interessante, porque ele fala assim: eu vim para cegar os que veem e abrir os olhos do que não veem. Então, quem que você queria ser nessa época de Jesus? Segundo o que ele disse aí. Quer ser cego, né? Ele dividiu toda a humanidade em cego e não cego. E a bênção é para o cego e o maldição para o que vê, né? Então, porventura nós também somos cegos? Porque na época, cego para eles era um estigma, uma coisa... Eles perguntam, o cara nasceu cego. Aí perguntaram, começou essa passagem aqui, perguntaram para cima: Jesus, mas quem pecou? Ele ou seus pais, que nasceu cego? Então deve ser o pecado dos pais dele, porque ele não teve nem tempo para pecar, já nasceu cego, né? Porque eles achavam que cegueira ou pecado era resultado do pecado. Então desprezavam, né? Desprezavam. Depois ele foi curado e falou assim: tu és todo nascido em pecado e vem ensinar a nós? Né? Falaram isso com ele. Tu és tudo nascido em pecado? Se não fosse nascido em pecado, você não era cego. Como você nasceu cego, é prova que você nasceu em pecado. Agora eu nasci vendo, então eu sou bem melhor que você. Aí Jesus falou, né? Essa palavra, ele falou assim: porventura nós somos cegos? Aí Jesus dá essa resposta muito forte que eu quero chamar a atenção. Respondeu Jesus: se fosses cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, não, nós vemos, permanece o vosso pecado. Porventura nós somos cegos? Ceguinho, né? Desprezando. Porventura nós também somos cegos? Se fosses cegos, não teríeis pecado. Mas como você fala que vê, esse pecado permanece. Tá? Então, vamos lá, antes de comentar mais sobre isso, Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueceres, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. Então, nossa situação hoje, estudando o Evangelho Profético, é olhar as Escrituras, olhar o que a Palavra de Deus diz, analisar e procurar fugir para valer dessa atitude de que nós vemos. Entendeu? Estão entendendo, irmãos? A atitude mais perigosa que Jesus está falando aqui, e inclusive aplica para Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias, que é um perigo terrível, não é o pecado. Pecado é fácil para Deus. O problema mais sério é dizer que tem quando não tem. Então a minha tarefa é tentar esvaziar vocês o máximo possível. Se vocês trouxer balão na próxima reunião, a gente fura eles todos, né?
fura o balão, desmancha prazer, tira a alegria falsa, né? Para você realmente ficar chocado com a nossa situação, com a sua situação. Aí, como diz Jesus, se você é cego, você não tem problema, porque eu resolvo o problema de cegueira. Agora, você diz que vê quando não vê, seu pecado permanece. Ele fala para Laodiceia, você fala que é rico, que tem tudo, e não sabes que é pobre, cego e nu, miserável. Então, na verdade, o propósito nosso é entender, irmãos, nós precisamos da graça de Deus, porque isso aqui é teoria, você vai sair daqui concordando, mas não vai mexer nada com você. De alguma forma, Deus precisa pegar debaixo da nossa pele, sabe? Precisa pegar alguma coisa. Sabe aquele negócio que você tem uma pedrinha no sapato e vai pisando, vai fazendo, incomodando, né? Ou então algum bichinho sobe, agora aquela coisa fica daí, não tem jeito de tirar, e você está ali. Alguma coisa tem que ser além de teoria, para você sentir o drama, porque enquanto você não sentir isso, não vai mudar nada, entendeu? Você fala assim, é isso mesmo, tal. Coitadinho dos outros que não enxergam, a gente enxerga, entendeu? A gente vai sempre achar alguém que está com a heresia, que está pensando errado, que está querendo errado, está pregando errado, nós vamos achar demais, entendeu? Enquanto tiver isso, nós nunca vamos mudar. E o maior perigo é você se achar. Você não deve se achar. Você deve se achar mesmo pó, né? Como Jó achou no fim, né? Não tem nada para te falar. Eu me abomino, me arrependo, pó e na cinza. Aí, opa, agora dá para começar a trabalhar. Entendeu? Então o maior problema de Deus não é que nós sejamos cegos. É que a gente acha que vê. E tem uma convicção tão enraizada e acha que vê melhor que os outros. Entendeu? Que esse negócio é uma praga, uma coisa terrível, sabe? E a igreja de Laodiceia acha que tem. E por isso que não compra dele, entendeu? Não compra dele porque já tem. A gente não tem desespero para orar, para jejuar, para buscar a Deus igual deveria ter, porque não estava sentindo falta, entendeu? Porque se sentir falta, qualquer hora que fizer essas coisas, é um alívio, né? Porque você está andando, você está com atenção, eu preciso, agora dá para orar, que bom, entendeu? Dá para orar, dá para buscar Deus, porque eu sou carente, eu sou miserável, eu preciso comprar dele, eu preciso dele, eu tenho que ter ele, entendeu? Então qual é o seu assunto? São banalidades, teológicas, comentar sobre os outros, mostrar que os outros estão errados, aí mostra claramente que você está na pior dos piores casos, né? Pior dos piores casos. A igreja não está bem, mas quando nós falamos da igreja, estamos falando de nós, porque nós não temos, entendeu? Então, de alguma forma, a palavra tem que abrir nossos olhos para a gente entender o estado e se entender, até pela Laodiceia, e falar, não tem problema, né? Eu repreendo quantos amo, né? Tem pessoas que falam, não, Laodiceia está desprezado. Não está desprezado, ele está repreendendo e falando que pode, né? Então, essa é a coisa mais importante para a igreja hoje, a igreja na face da terra hoje, seria ela entender o quão pouco ela realmente tem. Se ela entendesse, ela mudaria de atitude e haveria uma seriedade, uma sobriedade, uma humildade, um quebrantamento, um desespero, sabe? E isso ia trazer um vendaval do Espírito Santo sobre a face da terra. Com certeza. Com certeza. Porque Deus está perto dos abatidos, quebrantados, né? Contritos de coração. A reforma de Lutero, né? Que vocês vão estudar bastante depois, mas a reforma de Lutero, as igrejas protestantes não mexeram depois que aconteceu, até hoje ninguém mexeu, e está faltando. Sabe o que ele fez? Ele tirou do latim, pôs na língua dos povos a palavra, falou sobre justificação pela fé, somos salvos pela graça, entendeu? Trouxe de volta várias coisas da palavra que tinham sumido, desaparecido. Ele fez um trabalho bom, mas não suficiente, entendeu? Então o evangelho que nós herdamos, que nós ouvimos, que nós estamos aqui como resultado dele, nós temos que dar graças a Deus por ele, porque sem ele nós nem estaríamos aqui. Mas nós temos que entender que ele não está completo, ele está defeituoso, ele está faltando. Ele foi passado para nós, faltando elementos básicos, entendeu? Então,
A nossa fé em Jesus ela é genuína, mas ela é fraquinha. Entendeu? Ela é energia, mas ela está faltando uma fase. Né? É uma coisa que... E para Deus terminar a história da igreja na face da terra, Ele vai ter que restaurar essa palavra do Evangelho. Ela tem que ser pura, ela tem que ser cortante, ela tem que ser fulminante, ela tem que ser esse ácido poderoso que assusta, mas depois que você entra nela, você não quer mais outra coisa, entendeu? Então ela é uma divisora, é uma coisa violenta, uma coisa forte. E nós vamos estudar então esses 4 meses sobre esse assunto, né? Nós vamos tocar na superfície só, nós não vamos poder fazer grande coisa, mas nós vamos tocar em alguns elementos básicos para entender, porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, a gente sabe disso, prega isso, ouviu isso e creu isso. Então por que falta? Vai aumentar mais palavras? Né? Vai aumentar mais palavras? Não vai aumentar mais palavras, o conteúdo não precisa ser aumentado. Mas então o que está acontecendo? Sabe o que é um gato? Né? Um gato é quando o cara pega sua rede, né, seu cabo de energia, e ele puxa antes de chegar no relógio, tá? Então você está usando nada na sua casa e o negocinho está rodando, não é? Está rodando porque ele está usando a sua energia, entendeu? Então então tem algum gato aí, né? Então, na verdade, nosso evangelho, Jesus liberou esse tipo de evangelho na cruz. Uma obra poderosa, tremenda, mas tem algum lugar que está sendo roubado. Está sendo roubado. O evangelho está sendo roubado, a energia está sendo vazando. Sabe onde ele vaza? Ele vaza, sabe o que são esses gatos? Eles chamam sofismas. Sofisma é... está dizendo isso aqui, o evangelho é o poder de Deus, mas, aí quando vem o mais, já é um sofisma, ele vai roubar todo o poder daquela palavra. Aquele que nasce de Deus não peca, mas tem que pecar. O evangelho, a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte, mas só depois da morte. Então você põe mais, e aí aquele mais já é um gato, ele foge do poder do evangelho. Os tradutores, muitas vezes, eles não conseguiam aguentar e tinha que pôr uma frasezinha para melhorar a coisa, porque senão é escandaloso, não dá, entendeu? Então o evangelho ele tem poder, ele é radical, ele é forte e ele tem poder, mas ele tem que ser livrado desses sofismas, sabe? Eu sei tudo isso, pois o cara que não soubesse tanto disso, talvez estava mais para frente do que eu sei, entendeu? Porque às vezes você sabe tanto, mas a força do que você sabe não te afeta, né? O impacto que você sabe não te pegou. E tem coisinhas, você fala assim, você crê que Deus pode curar? Pode, mas não vai, porque deve ser que eu tenha algum pecado, que está vendo e eu não estou vendo, então por isso que eu não sou pecado, não é? Então a gente arruma um monte de explicações e aí não acontece nada. Seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, vai ressuscitar no último dia. Marta estava cheia das teologia, né? Jesus falou assim, o último dia está aqui, já está aqui. Ele vai ressuscitar no último dia. Ele fala assim, o que vai ressuscitar no último dia sou eu. E eu estou aqui, então qual a diferença? Se eu não consigo ressuscitar de agora, então no último dia também não, porque vai ser eu mesmo. Entendeu? É mais ou menos isso, sim. Então, não, mas agora, o Senhor, agora fede. Entendeu? Então fé é um problema sério, porque fé é para agora, fé é agora. Pula! Ai, não. Entendeu? Eu creio, mas depois, para outros, para tal. Entendeu? Então a gente escapa mesmo. Nós somos mestres de escape. A gente dá aqueles contorcionismos, a gente dá um jeito e não tem nem espaço para passar debaixo da arame, a gente passa. A palavra chega, você está apertando, você vai ter que arrepender, você dá um jeito. Mas não é bem assim. Mas não é bem assim. E escapa. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Tem alguns lugares que nós estamos escapando. A palavra não pega a gente, não prende a gente. E a gente entrega mesmo e vai para valer. Entendeu? Então a gente precisa, pelo menos, por teorias, não vai acontecer com ninguém não. Por teoria só. Mas a teoria ajuda, pelo menos porque tem ideias, tem palavras, tem lógica que ele vai cercando você. Se você permitir que ele te cerque, talvez vai dar um desespero na sua alma e talvez você comece a entrar em comunhão com Deus e talvez alguma coisa aconteça.
Entendeu? Então não é assim, ela é uma coisa inexorável. Assim, ela vai chegando e fechando suas saídas. Tem que desarmar esses sofismas. Tem que desarmar essas conversas. Ah, crente é assim. Igreja é assim. Evangelho é assim. Não, a vida cristã é essa mesmo. Eu recebi o Espírito Santo é assim mesmo. Mas você lê na Bíblia, não é assim. Quando eu recebi o Espírito Santo, tinha muito mais poder. Tinha muito mais gana por Deus. Não é? Então, não precisa explicar. Precisa entender que você não está entrando no que você tinha direito de entrar. Você tem muito mais. A obra de Jesus na cruz é muito maior. O Evangelho é muito mais poderoso. Tem muito mais do que nós estamos pegando. Entendeu? E tem coisa roubando. Então nós temos que ir atrás dessas coisas que estão roubando. E desarmar eles. Desarmando. Até que a coisa começa a ficar, né, mais claro. Alguém queria falar? Eu só queria entender, se você levantou a mão, você foi explicando, você respondeu. Mas nós não queremos fazer tudo isso, né? Porque é uma realidade da nossa vida hoje, por isso que a igreja está do jeito que está. Para a gente alcançar esse código de sofismas, essas coisas todas, esse evangelho poderoso, que tem que estar como estava lá no começo, né? Vai ter que ter uma intervenção de Deus. Né? Eu queria saber como. Está começando. Para você já está começando, porque você está aqui e está ouvindo. É pela palavra. É pela palavra. Se o Jonathan Edwards pregava a palavra e os caras pegavam no poste para não cair no inferno, e sem levantar a voz, e lendo com aquele óculos grossão, assim, devagarzinho. Então a palavra, ela destrói sofismas. Se ela destruir mesmo, você fica em desespero. Então é a palavra. É a palavra. Ele falou, eu vos enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá. Ele é Deus presente. Acabou a conversa. Acabou as desculpas. Acabou. Adão e Eva podiam fazer aquelas vestezinhas de folha de figueira. Pecou, mas resolveu. Tá bom. Tá bom enquanto Deus não aparece. Que hora que Deus aparece, folha de figueira está com nada. Eu estava nu, tive medo, estava nu. Cadê suas folhas de figueira? Não está com nada. Entendeu? Então, ele não está com nada na hora que Deus aparece. Mas antes de Deus aparecer, não, estou com minhas folhas de figueira. A igreja está assim, ó. Olha, minha teologia, eu tenho explicação para tudo. Se Deus chegar para mim hoje, eu explico para ele. Eu tenho algumas falhazinhas, é verdade, mas o outro tem muito pior falha. Se eu for para o inferno, então o outro vai muito mais. Então, acho que eu estou na média, eu estou melhor, eu estou numa boa. Entendeu? Não tem média para Deus. Não tem média. Se você ler a Bíblia, ele tem coragem de pegar o servo mais perto e acabar com ele, destruir até Jerusalém, a casa dele, tudo, ele acabou com tudo, não tem jeito. Deus perde na frente de Satanás, se for o caso, mas ele não aceita coisa errada. Entendeu? Então ele tem coragem de fazer coisa que a gente não tem coragem. Ele desabona, ele tira o nome dele, ele fala que não tem nada a ver com uma coisa que ele não quer. Entendeu? Então, a palavra de Deus, a palavra profética, ela vem para fazer esse serviço. Antes que ele venha. Ainda bem que antes que ele venha, porque aí a gente tem chance de preparar. Porque se ele vier, já não tem chance. Mas com a palavra dele nós temos chance, porque é uma pré-estreia dele aqui. Então, de alguma forma, essa palavra profética tem que sair e tem que começar a nos afetar, e depois vai afetando outros e a coisa vai caminhando, né? Mas não é só teoria, não. Ela é a palavra que corta, é a palavra que traz a presença. Entendeu? Essa palavra aí que traz a presença de Deus. Porque a gente fica assim, será que é bom fazer isso? Será que pode fazer isso? Será que esse pecado? Eu acho que não é. E a gente fica lá brigando aquelas coisas intermináveis. Mas quando Deus chega, você não gosta disso. Então acabou, você vai falar o quê? Vai discutir com Deus? Eu não gosto disso. Não, mas o outro só deixa eu fazer. Não tem problema, eu não gosto disso em você. E o outro eu deixo. Então ele fala, e se ele falou, acabou, meu. Não tem conversa. Entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, nós faltamos hoje o absoluto de Deus. O que Elias tinha? Ele não escreveu nada. Ele não escreveu nenhum livro da Bíblia. Ele é o maior dos profetas. É o único que fala que vai voltar. O que ele tinha? O Deus em cuja presença eu estou. Ele falou, Deus em cuja presença eu estou. Eu estou aqui. Não vai chover senão segundo a minha palavra. Entendeu? Então ele trazia a presença atual de Deus. Relativismo acabou. Quando Deus fala com você, você fala assim, uma mentirinha leva à morte. Entendeu? Era coisa grave.
Se Deus está presente, é alta tensão. Entendeu? Então, a palavra profética ela precisa trazer Deus presente nesse nível, que a gente vai ter grande graça e grande temor. Vai ter curas, milagres, prodígios, porque Deus está presente, está assinando embaixo, mas vai ter morte, juízo, e você não brinca com ele não, sabe? Você não brinca com ele não, porque ele não é brincadeira. Então, não tem mais lei? Não tem mais lei. Sabe por que não tem mais lei? Porque ele está presente, não precisa de lei. É só ele olhar a cara fechada para a gente, acabou. Entendeu? É só ele fechar a cara assim, eu não gostei. Ai! Você larga na hora, né? Então isso é a lei dos caminhos de Deus, a palavra que sai da sua boca. Jesus falou, transforma essas pedras em pão. Ele podia. Ele falou, não, o homem não vive de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Ele não falou para transformar, não vou. Estou morrendo de fome, morrendo de vontade. Você chegou e apresentou, mas eu não vou, porque eu dependo da palavra dele, não faço nada. Entendeu? Então a lei de Deus, a lei de viver na presença de Deus, ela é muito mais severa do que a lei de Moisés, porque não é um sistema de regrinha que eu sigo, mas ela é a palavra de Deus, vive em nossas vidas hoje. É a questão dos sofismas, né? Que a gente está tratando muito na questão também de ignorância, a gente ignorar a palavra, porque a gente não pode ser mudado se a gente não aceitar a palavra, a verdade, nas nossas vidas. A respeito de pessoas que vivem em doutrinas, que elas, vamos dizer, tipo aquela congregação cristã, elas têm a doutrina delas, elas creem que aquilo é verdade, muitas pessoas vivem aquela verdade que elas acreditam ser. E também a palavra de Deus diz que as pessoas serão julgadas segundo o seu entendimento, né? Você acha que quando Deus vier julgar essas pessoas, as pessoas serão julgadas como gentios ou como pessoas escolhidas, como judeus, por estarem entendendo que aquilo que elas estão vivendo é verdade e creio eu que elas leem a Bíblia, né? Só tem um tempo diferente de congregar. Isso é uma coisa meio... Assim, a pergunta é muito longa. Não é muito longa, ela é muito abrangente, né? De eu falar como que Deus vai julgar as pessoas. Então, você acha porque é difícil você falar isso, né? Como que Deus vai julgar. Hoje, né, consequentemente, nós não estamos preparados para esse julgamento, né? E tem pessoas que creem que... Então, ele vai julgar de acordo com a luz que você tem, né? Mas nós não estamos muito interessados, mas é válido isso, de acordo com a luz que você tem. Agora, se você está se baseando em obras como folha de figueira e se orgulhando deles, e a sua consciência lá dentro vai acusar que isso não vai dar certo. Mas você ignora e você é ensinado religiosamente que obras resolvem quando não resolvem, mas você se dá, você compra esse evangelho falso. Entendeu? Por exemplo, no tempo de Lutero, todo mundo vivia daquele jeito, mas ele não comprou. Ele fez tudo, andou sobre caco de vidro, joelhado, jejuou, virou monge, foi ver o Papa, fez tudo, ensinou a fazer tudo e falou, lá fazer. E quando ele chegava lá e fazia, ele falou assim, mas não deu, tô mal, não deu. Entendeu? Então ele teve coragem de desafiar as crenças do seu dia. Então Deus vai te julgar segundo a luz que você tem, mas se você não... Mas você tem que tomar muito cuidado com essa luz, porque se você se acomoda, você compra a mentira e se engana achando que é verdade. Então é muito fino esse negócio de julgamento de Deus. Ele não vai ser muito segundo o jeito que você está achando, nós estamos achando, entendeu? Não vai ser o jeito evidente, ele vai julgar segundo a luz, mas segundo a luz também que você podia ter tido se você quisesse. E vai mostrar para você todas as vezes que você podia ter tido luz e você rejeitou. Ah não, entendeu? Vai indesculpável. Então, o juízo de Deus é segundo a justiça, perfeitamente de acordo com a luz que a pessoa teve, não além, né? Ele não vai julgar além do que ela tem, né? Mas a questão de como ela adquiriu essa luz ou não é que é essa questão. Porque não está escrito, mas diz que para aqueles que estão sob leis, ele vai julgar segundo a lei, aqueles que não têm, vai julgar sem lei. É mais ou menos nessa questão da luz, né? Da luz. A questão da luz. Mas ele, nesses últimos dias, ele não vai ter muito mais esse jeito, porque o pecado vai ser tão forte que você não vai conseguir. Entendeu? Vai ser uma coisa branco e preto, vai ser bem mais forte, né? Eu acho que a coisa vai piorar, hein?
Vai. Muito. Então, nós estamos falando o seguinte: a reforma não foi completa, por isso o evangelho que nós temos é fraco. Antes da reforma era mais fraca ainda, praticamente inexistente, eles achavam que tinha que comprar, entendeu? Então, graças a Deus pelo que nós temos, graças a Deus pela luz que chegou até nós, graças a Deus pelo evangelho que chegou até nós. Mas quem disse, e todo mundo está dizendo, né? Todo mundo está dizendo, as igrejas todas estão dizendo, os evangélicos todos estão dizendo que já tem o evangelho, que só precisa esparramar mais, multiplicar mais e crescer mais a igreja. Todo mundo está dizendo, e ninguém fala que o evangelho está faltando. Mas quem disse que o evangelho está correto, do jeito que está? Quem disse que Lutero descobriu tudo? Entendeu? Não tem nenhuma prova de que com Lutero parou e o protestantismo está certo. Pelo contrário, a prova da história mostra que o protestantismo está errado. O pentecostalismo também, entendeu? Não ama um ao outro, não tem santidade, não tem unidade e não tem paixão. Então isso não é evangelho, entendeu? Então alguém está dizendo que chega, eu sou rico, abastado, tenho tudo, mas está errado, gente. E alguém tem que acordar os outros, falar assim, gente, está errado, né? Não está certo esse negócio. Vocês pararam o processo. O processo foi bom até onde foi, mas vocês estão parando? Não pode parar, tem que prosseguir. E em frente. Nós não temos doutrina apostólica e tem apóstolos hoje. Todo mundo se chamando de apóstolo, não tem nem doutrina apostólica. Como é que vai ter apóstolo sem doutrina apostólica? Entendeu? Esse que é o problema. Como é que eles estão falando, chamando de apóstolos já? Chamando pessoas de apóstolos. Consagrando apóstolos. Chamando de apóstolos, quer dizer, pessoas até boas, pessoas de Deus, pessoas maravilhosas, mas estão se chamando de apóstolos. É um engano, porque não tem doutrina apostólica. Como é que estão se chamando de apóstolos? Você acabou de dizer, né? Título primeiro na frente. Não entenderam. Como é que vai ter apóstolo sem doutrina apostólica? Porque a doutrina apostólica é esse evangelho da verdade que traz Jesus para pessoas comuns igual você e eu, certo? As pessoas naquela época não eram melhores do que nós. Eles não eram melhores do que nós, mas eles ouviram um evangelho melhor do que o nosso. Eles ouviram a palavra que transformou a vida deles. Nós não ouvimos ainda. Entendeu? Então falta alguma coisa, então nós jamais poderíamos chamar de apóstolos se nós não temos nem a doutrina apostólica para poder crer nessa coisa e receber essa vida. Para vir essa voz apostólica, vamos dizer assim, tem que vir a voz profética. Exatamente. Primeiro para esvaziar e para falar que o que tem não é. Né? O que tem não é. Nós temos que falar assim, gente, porque nós temos que falar assim, igual os fariseus. Jesus, porventura nós somos cegos? E ele fala assim, se fosse cego, não teríamos pecado. Mas você acha que vê seu pecado? Continua. Entendeu? Eu sou convertido, batizado, recebi o evangelho, recebi o Espírito Santo, agora estou tranquilo. Agora só tenho que ajudar os outros coitados a chegar também, no que eu estou. Entendeu? Então essa atitude é uma atitude errada, de Laodiceia, a atitude dos fariseus. Né? Não funciona. Vamos ler aqui 1 Coríntios 1. Eu só queria agora, eu queria que vocês firmassem um pouco no seguinte pensamento, que segundo o conceito dos apóstolos, nós já comentamos isso em Efésios 1:13, né? Mas eu quero voltar a enfatizar. Eles criam que a pessoa é mudada pela palavra que ela ouve. O elemento que muda a pessoa é a palavra. Eles criam que a palavra pregada muda a pessoa. Tá? Entendeu? Porque eu estou dizendo, nós não temos ainda uma vida de Cristo, uma vida assim como deveria ter, porque nossa palavra não está, alguma coisa está roubando a força dela, entendeu? E eu estou querendo mostrar aqui os versículos onde Paulo mostra que a palavra é que muda, é a palavra que muda. Onde você vai receber? Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Jejuar mais, orar mais? Não! Fazer mais obras, ser mais esforçado, tentar mais, isso vai resolver? Não vai! Porque o que muda não é isso, o que muda é a palavra. A palavra muda. A palavra, ela pode mudar a sua vida. A palavra, ela, assim, como eu posso dizer, a gente já está cheio da palavra, mas o que falta na palavra que nós temos seria comunhão com Deus para ter mais revelação da palavra, de como viver e como transmitir essa palavra. Mas nós temos palavras.
Nós somos cheios de palavras, mas não da palavra. Porque a palavra traz as palavras, é a própria Jesus. Ele está na palavra. E você só vai entender isso. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos falar o seguinte. Você não conhecia o Evangelho muitas vezes antes de converter? Não conhecia antes de converter? Ou você converteu na primeira vez que você conhecia? Você nunca tinha ouvido falar de Jesus e da primeira vez que você ouviu, você converteu? Não, você sabia essa história, não sabia? E mudou alguma coisa? Mas um dia mudou, né? Então o que aconteceu? É a mesma palavra. 10 vezes você ouve e não muda nada. Um dia você ouve a mesma coisa, muda tudo. Jesus morreu! Mas você sabia o tempo todo, não chorou. Mas agora eu vi. Agora que eu vi. Você entende o que eu estou falando, gente? Então é revelação da palavra, mas na verdade, sem revelação a palavra nem é palavra, ela é barulho. Trovejou. Um falou assim, trovejou. Outro falou assim, Deus falou. Falou isso. Um falou, trovejou. Todo mundo, trovejou. É barulho. Então muito conhecimento bíblico que a gente tem é barulho. Mas vida não, cadê a vida? Palavra. Porque essa palavra muda. Entendeu? Então, nós vamos ter que, vocês vão ter que, eu gosto de ver vocês incomodados. Querendo entender, entendeu? Porque se você falar, entende fácil, então perdi o meu trabalho. Mas você fala assim, não estou entendendo o que ele está querendo. Você acha bom. Porque aí pelo menos você está entendendo que o negócio é mais sério do que está pensando. Entendeu? É mais sério. A palavra, vocês estão achando que o Evangelho é simples? Você está achando que é coisa comum? Estou cansado disso, estou cheio disso. Não, gente, não é comum. Se você vê mesmo, você vai ter uma nova conversão mais radical do que a conversão que você teve. É isso que eu estou falando. Pode ter. Pode ter. Por que não pode ter? Olha, se nós convertemos, a palavra não tocava nada na gente, por que a gente está nesse meio que a gente está agora? Por que a gente não pode ser uns 100% para frente? Porque a palavra fez isso com outras pessoas, não pode fazer conosco. Entendeu? Então, se tirar os gatos, os ladrões, né, da palavra que estão roubando a força, os sofismas, né, se tirar eles, ele pode nos pegar com todo o impacto dele. É a mesma palavra, não é uma coisa nova, uma nova teoria, uma nova doutrina, entendeu? Não, é a mesma palavra, só que ela vai pegar. Só uma coisa, depende assim, não falar isso. Tipo assim, tu vai 10 vezes numa reunião, num culto. Tu ouviu 10 vezes falar de Jesus, né? Eu fui várias vezes, nunca me lembro de uma pregação antes da Cidade da Luz. Aí um dia tu vai, a mesma palavra te muda. Isso depende de quem está transmitindo a palavra. Também, mas não só. Mas também. Mas grande parte porque se tem doutrina dos apóstolos, ele é a pessoa que viu Jesus, esteve com Jesus e a palavra dele transmite Jesus. Entendeu? Então isso vai trazer. Não para todos, porque nem todos vão estar abertos. Mas quem tiver aberto vai conseguir ver. Entendeu? Então realmente precisa de revelação em quem fala. Grande parte do nosso propósito nesse curso é isso. Que quando vocês começarem a pregar o Evangelho, falar da palavra, vocês talvez não vão ter vai demorar a chegar a resposta que nós estamos procurando, né? Mas pelo menos alguma coisa você vai transmitir, e não só teoria. Alguma coisa viva para vocês. Alguma coisa real, entendeu? Alguma coisa que toca a sua vida, você vai passar para o outro e ele vai sentir também, entendeu? Mas você não vai falar, eu tenho. Você fala assim, eu estou no caminho, eu tenho alguma coisinha, mas eu quero buscar mais, entendeu? Então esse é o ministério da palavra, né? É ter revelação, transmitir o que você tem, mas fala assim, eu quero buscar mais, eu quero ver Jesus mais, eu quero conhecer Jesus mais, eu não estou satisfeito com o nível que eu tenho, entendeu? Eu não estou satisfeito com o nível de revelação, o nível de... Eu quero ver Jesus, né? Eu quero estar mesmo... Entendeu? Então, porque o que nós estamos falando não é coisa simples, gente. Não vai acontecer de um dia para o outro, não. Vem 1000 anos, né? Vem anos e anos, a coisa vem... Nós estamos numa fase e é hora de entrar em outra fase. Mas Deus é que sabe, assim, exatamente qual a velocidade, né? Qual o tamanho. Mas com certeza ele abomina esse espírito de Laodiceia que nós estamos acabando de falar aqui. Ele abomina. E o único jeito de conseguir entrar nessa fonte é crer que ela existe e que nós não temos. Tá? Você tem que crer nessas duas coisas. Olha, tem, mas eu não tenho. Se você começar a entender isso, tem, mas eu não tenho. Pode ter, mas eu não tenho. Isso cria um desespero. O desespero é bom. Cria uma insatisfação, uma tristeza, uma inconformidade. Isso é motor, isso vai gerar
ação na sua vida, decisões. Você vai mudar seu rumo, você vai mudar suas decisões por causa dessas coisas que você está começando a sentir, entendeu? Isso é a força motriz. Lutero chegou onde chegou por quê? Grande insatisfação, grande inconformidade. As respostas, ele não aceitava qualquer resposta, entendeu? Não aceitava. Então foi para frente, né? Haroldo, os fariseus, eles tinham a palavra escrita. Tinha. Agora nós temos que buscar essa palavra revelada. Revelada. A palavra escrita, ela não muda ninguém. Não. Ao contrário, ela leva ao legalismo, à religiosidade. Exatamente. Agora a palavra revelada é que nos aproxima. Exatamente. Mas essa palavra viva, revelada, ela vem até nós ou a gente que tem que ter atitudes para buscar ela? É os dois. Você só vai buscar se ela já veio em alguma parte para você, porque você sabe que ela existe. Você já foi tocado alguma hora. Se você foi tocado alguma hora, você fala assim, mas agora eu não estou sendo tocado. Então eu sei que posso ser tocado. Por que eu não estou sendo tocado? Você vai buscar, entendeu? Então é uma aproximação das duas coisas, né? Se você não bolar, se você não se importar, se você se contentar, claro que não vai chegar mesmo. Não vai, porque você está cheio de si, cheio das respostas, né? Agora, se você estiver vazio, agora esse vazio não é só a gente que produz, é a palavra atrás e a gente também coopera, entendeu? Porque a pessoa que não gosta desse tipo de coisa, ela sai correndo, entendeu? Ela sai correndo, ela repreende, ela amarra, ela tudo. Eu quero alegria, eu quero paz, eu quero ficar bem, eu não quero sentir que está mal, entendeu? Como Então, cooperação da nossa parte? essa cooperação, fala assim, ó, apesar de doer, apesar de fazer mal, mas eu quero porque eu sei que é verdade, eu não quero mentira. Então eu não quero sentir bem numa mentira. Porque a gente fecha o ouvido, não, você está doente, não estou doente nada, Você conhece pessoas assim, né? Não vou no médico nada, não estou doente nada. Ele rejeita, e no fim morre, não é? Entendeu? Então o que você não quer, você rejeita. Mesmo que é verdade, mas é verdade, mas eu não quero saber. Agora você fala, não, eu quero a verdade, mesmo que dói, mesmo que estraga tudo, mesmo acabar tudo, mas eu quero a verdade, eu não quero outra coisa. Entendeu? Então essa sede pela verdade, custe o que custar, isso é o jeito de cooperar. Isso é o jeito. Essa determinação, é uma coisa muito profunda. Assim. A palavra que Paulo pregava era a palavra viva. Qual eram os sinais da palavra de Paulo? O principal... Transformação de palavra viva. O principal sinal é a transmissão da vida de Jesus para as outras pessoas. E a transmissão da vida de Jesus para as pessoas ocorria o quê? Vamos ler aqui. É só para mim chegar num ponto. Mas se você chegar nesse ponto, o que ocorria, vamos ler aqui essas passagens, você vai ver. 1 Coríntios 1, versículo 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Sabedoria de palavras, sofismas. Apelando para a mente, fazendo a mente ficar bem. Naná, né? Canção de naná para a mente. E tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz, olha, a palavra da cruz é o Evangelho. A palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então ele fala, eloquência não. Palavra da cruz é loucura, absurdo, mas é poder de Deus. Depois o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então eu só queria mostrar aí que ele está falando assim, Deus não me chamou para batizar, me chamou para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavras, mas a cruz de Cristo. Por quê? A cruz de Cristo é loucura. É a mesma coisa de hoje, nós falamos que hoje cruz para nós
também ficou sacramentado. Então não tem o mesmo sentido. Naquela época, cruz é a cadeira elétrica, entendeu? Então é a mesma coisa a gente andar com cadeira elétrica aqui. Você não acha que seria legal? Fazer uma cadeirinha elétrica, andar assim ao redor do pescoço aqui? E pôr a cadeirinha elétrica em cima da igreja? Sim, para todo mundo ver? Não é estranho? Porque, né, não é masoquista, não. Pessoal, né, a palavra da cruz é loucura. Cruz não tem coisa pior, gente. Cruz é uma coisa péssima. Então, aprove a Deus usar a palavra da cruz para salvar as pessoas. É o poder de Deus. Entendeu? Então, essa questão é muito forte, né? Voltando um pouquinho atrás nesse assunto dos fariseus, não tinham a palavra. Então, quando se diz hoje qual palavra, né? A palavra revelada, a palavra não seria sinônimo de revelação? Sim. Então, não precisamos redundar. É a palavra que faltava. Eles não tinham a palavra. Porque a palavra já é revelação. Então, quando se falou em palavra revelada, eu acho que está redundando. Bom, o problema é que ninguém, hoje, por causa de interpretação, a palavra já não tem poder, né? A palavra não tem mais poder. Essa palavra, né? Então, o pessoal deturpa as coisas e é necessário aumentar alguma coisa para que entenda. Para saber de que você está tratando, né? Só uma perguntinha. E existe essa palavra nos dias de hoje? Não. A evidência da palavra era transformação. Era cura, era sinais. Não. Só isso não. A palavra produz a vida de Jesus. Você está vendo a vida de Jesus em algum lugar por aí? Não. Então, é isso. Só isso. A palavra é Jesus. A palavra que está na boca do mundo hoje, então, que traz sinais, não é a mesma palavra. Ela é parcial. Como toda essa palavra que nós temos. Você pode dizer que você não tem nada de Jesus? Que ele não tem nada de Jesus? Não pode falar. Então você não pode falar que nós não temos Jesus hoje? Não pode falar que não tem. Tem. Mas é a vida de Jesus que eles tinham? Não. Então é uma filetinho de sangue que está indo para o coração. O coração do cara está na UTI. É Jesus, mas é Jesus doente. Entendeu? Então eles se acomodaram. Não, alguns têm sinais e milagres, outros têm outras coisas, mas é tudo parcial. Poderia ser maior. Muito maior, mas não maior em jeito que às vezes que a gente pensa, mas maior na autenticidade. Jesus não fazia grandes festas, grandes encontros, grandes coisas, ele curava na maior simplicidade, né? Então, e mandava não contar para ninguém, entendeu? E hoje, grande parte dos que eles chamam que são curados, na verdade não são curados nada, é conversa fiada. Mas existem algumas curas genuínas, né? Então existem sinais em todo sentido da vida de Jesus na terra. Existe evangelho, existe muita coisa que não tinha antes, que vem sendo restaurada. Mas não os sinais dessa vida autêntica, que é santidade pela fé e unidade da igreja, que é a vida de Jesus. Essa é a vida de Jesus natural. Ela é natural, ela deveria estar aparecendo. Se tem Jesus, vai ser isso. Deus assina embaixo, eu agrado dessa igreja. Ele não pode olhar para todo lugar e falar, eu não agrado. Eu não consigo assinar embaixo. Então a coisa está confusa, né? No caráter da pessoa, então, essa transformação. Mas nem uma fumacinha, um canto do universo, aí não surgiu nada. Não. Tem um monte de materiais. A brita está aqui, o tijolo está aqui, ferro está ali. Mas não apareceu nenhum construtor ainda, como é que vai ter? Nem sabe onde está o alicerce, está tudo cheio de entulho. E os caras construindo tudo quanto é tipo de coisa em cima de uma coisa falsa. Nem pergunta o que tem, já está fazendo telhado já. E a coisa vai cair todinho, porque está na base errada. A pessoa assim, é batata! Aí todo mundo come batata, até fica cheio de batata. Aí vai amarrado tudo com feijão. Meu Deus do céu. Entendeu? Assim, é coisa... Agora é isso, não, agora é aquilo, agora é... Então é desnutrição em massa. Entendeu? Pega coisas boas, materiais genuínos, autênticos, certos. Mas só que é só aquilo, aí não é Jesus. Jesus não é só aquilo. Jesus é uma coisa construída, uma palavra equilibrada, né? 1 Coríntios 15 aqui, versículo 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também
recebestes e no qual perseverais. Eu vos lembro, olha todos os verbos, tá? Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei quando eles converteram, né? O qual também recebestes, que se não tivesse recebido não era convertido, e no qual perseverais. Continua sendo válido porque persevera nele, porque o dia que parar de perseverar, deixa de ser. Pelo qual também sois salvos. Está vendo? Pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Está vendo? A palavra salva, mas ela salva se você recebe ela, se você persevera nela, e se você conserva ela igual ela foi pregado por Paulo, a doutrina apostólica, tá? Senão, não. Entendeu? Ela salva, mas dentro dessas condições. Receber, perseverar e conservar puro de todas essas coisas espúrias, erradas que foram acrescentadas depois, né? Então tem muita coisa que nós, por exemplo, a nossa maneira, nós todo mundo sabemos que Jesus morreu por nossos pecados na cruz, deu a vida por nós, ressuscitou e tal, mas isso, as implicações disso para nossas vidas, nós não entendemos. Por isso não estamos alegres, por isso não estamos jubilosos, falando para todo mundo, cheio de vida, cheio de graça. Por quê? Porque nós não entendemos. Alguma coisa não passou, alguma coisa roubou isso. Porque se ele fez a obra, não tem mais nada que pensar. Entendeu? Não tem mais nada. É só viver dentro disso que ele passou. Então, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Entendeu? Então é basicamente isso. É muito simples. Mas essa simplicidade perdeu e nós não temos essa alegria. Nós cremos, mas não temos alegria. Cremos, mas não temos poder. Cremos, mas não temos a santidade. Cremos, mas não temos amor. Então, tem que descobrir o que está errado. Porque ele diz que se receber, se perseverar e se conservar do jeito que é, vai ter salvação. Ele tem poder para salvar. Ele é o poder de Deus. Ele é... Eu digo sempre assim, que se você realmente conhece o Evangelho, toda vez que você ouvir, seu coração arde e você não cansa. Você não cansa de ouvir o Evangelho de Deus. Você não cansa. Porque ele toca nas coisas mais profundas do seu ser. Ele é a mensagem mais poderosa que pode ter. Sabe, é algo que mexe. Se parou de mexer, porque você não está... É o que você está ouvindo, não é Evangelho. Não é a coisa. Vocês podem marcar aí Colossenses 1, 28. Mas não vamos ler agora. Colossenses 1, 28. Agora vamos para Gálatas 1. Nós vamos só mais 10 minutinhos. Aguenta aí firme. Gálatas 1. Agora nós vamos ver um outro negócio. Que essa corrupção do Evangelho já começou no tempo da Bíblia. Então, esse corrompimento do Evangelho, esse negócio, se é que eu conservar do jeito que eu dei, porque se não conservar, ela não vai salvar mais. É isso que ele está falando, em 1 Coríntios 15. Se não é que creste em vão. Crer em vão. O que é crer em vão, gente? Alguém já pregou isso para vocês? Alguma vez nas igrejas por aí eles falam assim, pode crer em vão? Crer em vão. É possível. Tem crente que há 20 anos está crendo em vão. O que é crer em vão? Não crendo numa palavra correta. Não conservou como devia ser. Lutero falou, eu não acredito nesse negócio. Eu não acredito. Joga fora, não funciona. Tem que ter pessoas hoje que falam, não adianta o evangelho que faz as igrejas ficar tudo brigando, tudo com fofoca entre si e coisa, esse evangelho, isso é vida de Jesus, não quero isso. Não quero isso. John Bevere, né? Deixa eu falar inglês. Não, tá certo. No Coração Ardente, ele fala que nós temos na igreja do século XX, né? Nós temos vivido o quê? Com a ilusão da salvação. Gente, tem pessoas começando a falar essas coisas que nós estamos falando, viu, gente? Tem vários livros, né? Tem um livro que eu estou lendo, chamado Conspiração Divina. Ele fala que os evangelhos hoje chamam Evangelho de Administração do Pecado. Administração do pecado. Hã? Você tem estudo, não precisa de nada. Está substituindo Deus pelas coisas.
Eu tenho muita esperança, irmãos. Eu tenho muita esperança porque eu sinto que tem burburinho. Pode ser que demore a aparecer, mas tem burburinho. O negócio vai virar uma crise lá para frente. Sabe por quê? Porque as igrejas hoje eles perderam sua base. Perderam a base. Estão copiando uma da outra e nem sabem o que está fazendo. Porque a igreja que não copia, ela morre, ela perde os membros. Ela fica tradicional, fiel, aquela coisa, ela perde todo mundo. Então, para não fazer isso, o que ela tem que fazer? O outro fazendo isso, está dando certo, todo mundo está querendo isso, então vamos fazer. Mas se pergunta para ele, por que dança aquelas pessoas na frente? Não sabe. Eles não sabem. Porque poucos anos para trás não tinha isso. Hoje toda igreja tem. Toda igreja tem. Por quê? Porque se você não tiver, você está fora. A igreja dos caixas de som. Quanto maior a caixa de som, melhor a igreja. Não é verdade? Então, se o cara não tem caixa de som, ele não é nem igreja. Reúne na casa assim, não é igreja, não tem caixa de som. Entendeu? Então, são coisas que você vai perguntar para as pessoas, elas mesmas não sabem por que faz. Por que faz isso? Porque todo mundo faz. Está na moda. É o negócio dos macacos. Vocês já ouviram essa história dos macacos? O Valdir já deve ter contado para vocês. Né? Ele mandou por e-mail para nós, ele falou assim, que fizeram uma experiência com 4 macacos dentro de uma jaula, puseram uma escada e puseram as bananas maduras em cima. Toda vez que o macaco ia subir a escada, eles mandaram um jato de água nele, derrubava ele. Em todos os macacos. Na verdade, eles mandavam em todos os macacos. Consequentemente, os macacos logo atinaram que era pôr o pé na escada que todo mundo levava, tá? Então eles eles já começavam a entender que botou o pé na escada é água neles. Botou o pé água neles. Então, o que eles faziam? Toda vez que um ousava pôr o pé na escada, os outros batiam nele, porque sabia que os outros iam levar água. Entendeu? Então, até aí, muito bem. Os 4 já estavam treinados, já tinha tomado dos outros, então ninguém dava o pé na escada, apesar das bananas lá em cima. Aí, tiraram o macaco, puseram outro. Tiraram um. E o outro não sabia de nada, coitado. Pôs o pé lá, os outros, para ele! Entendeu? Aí ele logo falou, não sei porquê, mas os caras estão me batendo. E não mandava mais água. Não fazia mais água nos outros, só. O cara botava o pé lá, os outros batiam nele, não precisava nem mandar mais água. Trocaram todos, não tinha nenhum deles que jamais tinha tomado uma ducha d'água, e nenhum põe o pé lá. E aí se perguntasse para ele por que não põe o pé lá, eu falei, não sei, porque se põe o pé lá os outros batem. E se o outro põe, eu bato também. Já passaram pela geração. Então assim, eu não sei porquê, mas aqui é tradição, se botou o pé lá, eu bato. Diz que fizeram esse teste, funciona. Então as igrejas são assim hoje, gente. As igrejas não sabem por que faz o que faz. Não tem nem ideia, não faz nem ideia. Mas eu sei por quê, mas faz assim e faz assim. Tem que fazer assim. E daí um pouco algum infeliz, não acha que algum infeliz em algum lugar vai começar a perguntar por que faz? Porque cansa, né? Vai para a igreja toda vez, mesma coisa, não sabe nem para que faz. Daqui vai começar a burburinho. Por que faz assim? Por que faz assim? Por que faz assim? Por que faz assim? E eu não sei. A igreja desmorona. Então nós estamos numa fase, mas essa fase não pode durar muito tempo não. Entendeu? Então tem pessoas já questionando. O que é o evangelho de verdade? O que é esse produto que todo mundo está vendendo? O que é? Funciona, não funciona? Tem base, não tem base? Né? Então vai ter que voltar para as raízes. Professor, é Gálatas 1, Gálatas 1, 6. Olha aqui, Paulo escrevendo para os Gálatas, e o que ele fala? Estou admirado de que tão depressa, vocês podiam ter demorado mais um pouquinho. Eu sabia que vocês iam deixar, mas não assim já. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí vem o que Jesus falou, né? Outro evangelho é o evangelho de prosperidade, ou outros evangelhos do legalismo na época, né? Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, porque não é boas novas, então não pode ser outro. Senão que há alguém que vos perturbam, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha aí, perverter o evangelho de Cristo. Não é outro evangelho, mas é alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Gente,
Ele está falando assim, se eu vier pregar para você, Pedro, eu pregar para você, outra coisa do que eu estou pregando hoje, que eu seja maldito. Já pensou? Não, mas é você, eu posso mudar. Não pode. A palavra que eu preguei para você está certa. Agora, se eu mudar de ideia, depois você me conjura. Manda para o inferno, porque ó, o que eu estou falando hoje está certo. Se eu mudar a conversa, eu também estou fora. É isso que Paulo está falando. Fala assim, Deus não tem favoritos. Deus não tem favoritos. Se Paulo mudasse de ideia, Paulo falava, gente, ele falava isso. Eu corro a carreira, eu tomo cuidado. Se eu não vigiar, pode ser que outros entrem e eu seja desacreditado. Pode acontecer. Estão entendendo o que eu estou falando? Então não é, ele falou, não é coisa minha. Não é coisa minha pessoa. O que eu falei com vocês é a palavra. Essa é a palavra. Se eu mesmo, ou um anjo do céu vier pregar outra coisa, seja anato, maldito. Maldiçoado. Porque o que vocês ouviram é Jesus. Se vier com outra conversa, não é Jesus mais. Está pervertendo o evangelho. Sabe o que ele estava fazendo? Falando que eles tinham que circuncidar e guardar a lei e ser judeu. Só isso. É isso que estava falando. Eles estão acrescentando o evangelho. Não, eles não estavam falando, gente. Eles estavam assim. Você aceitou Jesus, a obra de Jesus na cruz, foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Ótimo. Mas sabe, tem uns outros detalhes. Não fuma, não bebe, vai para a igreja, dá o dízimo, dessas regrinhas. Além do que você já aprende, tem que cumprir essas outras regrinhas. Senão você não é crente. Acrescentou alguma coisinha, estragou o evangelho. Estragou o evangelho. Qualquer coisa que você acrescenta ao evangelho, estraga o evangelho. Ele já não é mais evangelho. Nós não temos tempo hoje para entrar nisso, mas você pode ler Gálatas, ele fala, gente, se você se circuncidar, você se cortou de Cristo. Você não é mais de Cristo. Mistura um pouquinho de lei, um pouquinho de esforço. Aceita Jesus, mas faz a sua parte. Cumpre o seu lado. Não, tem que acrescentar alguma coisinha. Acrescentou alguma coisinha, já estragou. Deus falou assim, eu não quero mais nada. É outro evangelho, é outra coisa. Entendeu? Então isso é muito importante entender isso. Que tudo que você acrescenta ao evangelho, estraga o evangelho. Perde sua função. Se não for totalmente, 100% pela graça e pela obra de Cristo, então ele não vai funcionar mais. É como uma profecia, né? É. Deus fala para você falar uma coisa, como Elias, né? A respeito fala para ele falar para o rei Acabe, né? Fala para ele que vai chover ou não vai chover, uma coisa assim. Mas aí ele foi lá, começou a falar uma coisa a mais, entendeu? É mais ou menos isso, né? Dizendo além daquilo que Deus pediu. Não foi Elias não, pode ser outro. Elias não falava não. Você está misturando, hã? Elias nunca pisou na bola. Isso é um dos marcas registradas dele. O que ele falava acontecia. Tinha uma pessoa que começou a profetizar na igreja, assim, entregar uma mensagem. No que ela abriu a boca, Deus abriu os olhos espirituais de um outro profeta. Então aquele profeta ele viu assim, tipo um símbolo de um rolo se abrindo, né, através do que ele estava entregando a mensagem. Só que daí o rolo ele se recolheu novamente e o profeta começou dizendo, é assim que tem que fazer, assim. Entenderam que até ali foi de Deus, depois o homem acrescentou. Sempre é. Mas em profecia, sempre é em parte, né? Profecia sempre é em parte. Mas o evangelho é muito diferente que profecia. Tá? A profecia é permitido, né? Assim, você deve esforçar o máximo possível para sair na medida da fé, mas mesmo que você creia que pode ser que não seja, porque é em parte, né? Agora o evangelho, não, gente. O evangelho tem que ser puro. Tá? Por isso que nós temos problema. Gente. Depois não vou entrar mais nisso. Mas o problema com o nosso evangelho são os acréscimos. Tá? Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo. Romanos 8, versículo 1. Alguém abre aí sua Bíblia e lê. Romanos 8, versículo 1. Amém. Pode ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá vendo? Eu chutei. Porque tem algumas traduções que estão mais certas. Eu chutei para ver quem deu certinho. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O cara que escreveu isso falou assim, o que é isso? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? E o cara vai aprontar, fazer o que quiser, falar que está em Cristo Jesus, não tem condenação para ele? É claro que tem condenação para ele. Ele está aprontando. Ele está em Cristo Jesus e aprontando, não pode. Então ele pôs na frente. Que não anda segundo a carne, mas no Espírito. Ah, bom. Se anda no Espírito, não tem condenação. Anda na carne, tem condenação. Não é no original, não está no original. Mas o copista não aguenta, entendeu? Não aguenta, tem que acrescentar. Fala, não. A versão diz essa remata em Cristo Jesus. Só, né? Tá vendo? Nesse ponto ele está certo.
Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Não tem que andar no Espírito? Claro que tem que andar no Espírito. Mas isso não afeta a sua condenação. Você não vai andar no Espírito, a não ser que você creia que é pela graça. Porque se você crê que é... Ai, agora estou no Espírito, não tem condenação. Ih, agora estou na carne, agora tem condenação. Mas os que estão em Cristo estão na carne. É. Os que estão, eles estão lavados, regenerados. É. Só se crer nisso que você vai andar no Espírito. Se você não crer nisso, você não vai andar no Espírito. Então não é condicional. Tudo que você acrescenta, fura, tira o poder do Evangelho. Mistura, dilui. Você tem um produto bom, mas você mistura um monte de água no meio, ele vai perder a força. Né? Ele vai perder a força. Por isso a gente fala assim, não, Jesus... Sabe qual é o Evangelho normal que todo mundo crê? Jesus morreu na cruz para perdoar todos os pecados que eu cometi antes de ser batizado. Mas depois de ser batizado, tem que andar na linha. Não é? Porque se eu não arrepender, e não confessar, e não colocar na luz, e não fizer certinho, e não fizer coisa, não vai ter perdão. Depois é condicional, antes é incondicional. Entendeu? Então tem condição depois e antes é incondicional. Então o Evangelho nosso, a gente não fica muito feliz. Né? A gente não fica muito feliz, porque você está certo, graças a Deus, perdoa tudo, mas agora tem uma vida todo dia na frente, e eu estou pisando na bola toda hora. E aí, como é que fica? Então todo mundo fica assim, meio assim, ó. Não pode ficar muito feliz não, sabe? Você não pode ficar muito feliz, porque senão você não está vigiando. Você está tão preocupado em vigiar, que você não pode ser muito feliz, porque você tem que vigiar. Antes ele perdoou, glória a Deus, mas agora daqui para frente é comigo. Né? Então esse conceito das nossas obras e da nossa vigilância, que eu tenho que ter vergonha na cara, e eu tenho que fazer assim... que me mantém sem alegria, sem poder, sem graça e sem vontade de pregar o Evangelho para o outro, porque eu sei que eu vou chamar o outro para viver uma vida tão difícil quanto a minha. Então não estou muito alegre, muito animado. Então quer dizer que até a primeira vírgula aqui é do original, da primeira vírgula para frente? Eu acho que é a vírgula. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Sem vírgula. Então da vírgula para frente. Mais para frente, versículo 4, 5, você vai ver. Andar no Espírito, não andar na carne, tá mais para frente, entendeu? Mas não é ligado à condenação. Esse que é o negócio. Nesse versículo não tem. Ele puxou lá da frente e pôs no lugar errado. Gente, anota aí, porque nós não vai ter tempo de ler. Anota aí o seguinte: Gálatas 1, de 6 a 9 nós lemos, né? Mas você pode marcar de 11 a 16 do mesmo capítulo, 11 a 16. Gálatas 1, de 6 a 9 nós já lemos, e você vai marcar de 11 a 16. Gálatas 2, de 1 a 5. E Gálatas 3, de 1 a 5. Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2, versículo 8, de 16 a 23. Tem o versículo 8 e o versículo 16 a 23, de Colossenses 2. E 2 Coríntios 11, de 1 a 4. O que você vai estar procurando aí? Você vai estar procurando esse processo que já estava acontecendo na vida de Paulo, da igreja perverter o Evangelho. Esse negócio de perverter o Evangelho não é invenção minha, tá? Esse negócio de que o Evangelho pode ser contaminado, acrescido, diluído, já está aqui, já estava acontecendo, tá? De fato, gente, o Novo Testamento não teria sido escrito se a igreja não estivesse deixando. Ele foi escrito... Por que Paulo escreveu Gálatas? Por que Paulo escreveu Gálatas? Ele estava preocupado. Eu acabei de pegar o Evangelho para os caras, já estão querendo ser judeu. Entendeu? Ele falou assim: ah, caramba! Qual o versículo? Capítulo 1, versículo 6. Já começou na carta. Estou admirado de que tão depressa vocês estão abandonando. Preguei o Evangelho. Ele fala em 3: vocês viram Jesus crucificado. Quando eu estava pregando, vocês viram Jesus. Vocês ouviram com fé. Vocês receberam o Espírito Santo. E agora vocês querem fazer obra? Aí ele pergunta: você recebeu o Espírito Santo, foi por obra ou por ouvir com fé? Entendeu? Ele fica falando assim: como é que vocês estão misturando? Vocês estão misturando duas coisas que não mistura. Então você pode ler a carta de Gálatas toda. Por que ele escreveu Gálatas? Porque eles já
estavam pervertendo o Evangelho. Por isso nós temos Gálatas, Coríntios, Colossenses. O Novo Testamento foi escrito porque o Evangelho já estava sendo pervertido. Porque se não fosse pervertido, ele não ia escrever, porque não precisava. Estava todo mundo vivendo na graça. Entendeu? Vivendo o Evangelho, vivendo no poder cada vez mais, para que precisa? Mas escreveu, cuidado, vocês estão largando, vocês estão deixando. E quando ele escreveu, vocês estão deixando, aí que nós vamos saber o que eles estavam deixando. Por isso que nós temos o Novo Testamento. Ainda bem que eles estavam deixando, para a gente poder saber o que eles estavam deixando. Não é? Entendeu? Então, depois veio aqueles 1000 anos de escuridão, depois a palavra começou a ser traduzida novamente, Deus está trazendo de novo, e nós começamos a ver de novo essas coisas que eles estavam perdendo tão rápido. Então é isso que eu quero dizer, ó. A palavra é que transformava eles criam na palavra, se a palavra fosse pura. Mas já na época de Paulo, estava começando a ser pervertido. Entendeu? Então, assim, eu estou só querendo lançar as bases para você entender. O evangelho profético. O que é o evangelho profético? O evangelho profético é que Deus vai tirar o evangelho dessa mistura que tem havido e trazer um evangelho de volta à sua pureza original, para que ela seja anunciada em todas as nações e revolucione as vidas e reproduza a vida de Cristo na terra, para quando ele voltar, ele encontrar com o povo genuíno. Amém? Sem o evangelho restaurado, não tem igreja gloriosa, não tem igreja preparada para encontrar com Jesus, não tem noiva preparada, entendeu? Porque o que transforma a noiva é a palavra, tá? Mas a palavra pura, sem mistura. Então, dá uma boa estudada nessas referências, medita, e na quinta-feira que vem esteja preparado para responder qualquer pergunta que eu quiser fazer, tá? Vocês, se quiserem, vocês fazem grupinho, perguntam um ao outro, inventa perguntas, escreve as perguntas e vê se acerta as perguntas que eu vou fazer, tá?